processo 382/2018, procedimento do Juizado Especial Cível, oitiva da requerente, a senhora Maria do Carmo Silva Conceição, devidamente qualificada nos autos. Bom dia, dona Maria. Dona Maria, eu queria só para a senhora esclarecer aqui esse problema que a senhora teve aqui no pagamento aqui das suas faturas com a SEMAR, que houve um corte de energia. Eu queria para a senhora contar a história, como foi que aconteceu. Aconteceu assim, que eu estava pagando energia em dias, paguei tudo em dias, sabe? Aí, no começo, eu vou começar do começo. Tá. Aí, o padrão lá de casa era metido na parede, né? Sim. Aí, então, o Ceará passou e quebrou o padrão. Quem é Ceará? A empresa uma empresa do Ceará. Ah. Aí quebrou o padrão, aí arrastou a energia, derribou o fio. Quase o fio me mata, ficou bem pertinho de mim. Aí, então, ele passou e foi embora, não disse nada. Aí eu fiquei 10 dias sem energia, porque eu não tinha condição de... Mas o que foi? Foi um caminhão que passou? O caminhão passou e arrastou a rede e quebrou os fios da energia lá de casa. Mas não tinha ligação com a SEMAR, esse caminhão, esse Ceará que a senhora está falando, né? Caminhão de quê? É um caminhão da empresa do Ceará. Sim. Aí quebrou, e aí só ligava se eu botasse o padrão de poste, né? Aí eu fiquei 10 dias sem energia, lá, sofrendo no escuro, sem nada, perdi minhas coisas, tudo que tinha na geladeira, joguei tudo fora, que apodreceu tudo. Aí o SEMAR só ligava se eu comprasse o padrão, né? Aí eu estava sem condição de... A senhora entrou em contato com a SEMAR para resolver o problema e a senhora teria que comprar o padrão. Foi. Aí só ligava se botasse o padrão. Sim. Aí eu fiquei sem condição de comprar o padrão. Aí lutei, até que consegui o padrão. Aí então eles vieram e colocaram o padrão. Aí ficou, e aí colocaram o padrão e eu fiquei... Depois que veio as continhas, né? As contas eu pagando as contas, eu pagando tudo em dias, nunca deixei nenhuma atrasada. Aí depois, do nada, apareceu um talão para mim de 157. A senhora lembra referente a qual mês, esse valor de 157? Aí eu não estou lembrada do mês, eu não estou lembrada. Aí que tá. veio. Vencimento 31/7, né? Aí eu sem condição de pagar. Depois apareceu mais outros talão que deu 300 e tanto. E eu sem condição de pagar. E suas faturas anteriores, elas vinham mais ou menos em que valor? Elas vinham de 7, vinham de 10, vinham de 12. Às vezes vinha Quer dizer assim, depois que eles foram consertar esse problema que teve na fiação e colocar o padrão, aí suas contas começaram a aumentar. Começaram a vir, veio baixa, depois foi subindo. Foi depois desse episódio aí que a senhora contou, não foi isso? Foi. Aí eu pagando, toda a vida pagando. Depois, do nada, apareceu esse talão de esses cara. Dois valores de 379 que tem aqui nos autos, 379,26 e 157 vieram no mesmo mês, não foi isso? Foi. 157,68. Aí, a partir daqui, a senhora não conseguiu mais pagar? Não consegui mais pagar. A senhora pagou em dia até quando, sua fatura? Até o Suas mês faturas? A fatura até o mês de setembro, veio setembro? Eu não estou lembrado também. Certo, quando começaram a ver essas faturas mais elevadas, a senhora não teve mais condição de pagar, não foi isso? Não tive mais condição de pagar, porque veio muito alta e eu não tinha condição de pagar. Certo. Assim, a senhora não paga desde então? Desde então a senhora não quitou nenhuma parcela? Nenhuma fatura? Dessas altas? Não. Não quitei, porque quando eu fui para pagar nesse mês agora que passou, eu fui para pagar R$ 500 para pagar tudo, para quitar, né? Sim. Mas quando eu cheguei lá, apareceu mais outro de 600 e aí o dinheiro não deu. Certo. A senhora pagou até o mês de junho, foi mais ou menos isso? Em julho a senhora não conseguiu mais pagar? Isso. Que vê essas duas faturas aqui, uma de 379,26 e a outra no valor de 157,68. Foi a partir daí que a senhora deixou de pagar? Foi sim. Certo. E sobre eles deram
Teve um aviso de refaturamento, não foi que a senhora recebeu? Foi. Para parcelamento há um ajuste de faturamento, na verdade, né? Isso. A senhora também não tem condições de pagar isso aqui? Isso, tem não. Quando foi que a senhora recebeu esse ajuste de faturamento? Foi agora no mês de... Eu sou esquecida demais, não lembro. Foi agora em julho, né? Esse preço por aí assim. Certo. Tá certo. Eu vou passar a palavra para o seu advogado para ele esclarecer melhor aqui os fatos. Doutor Marcos, pode fazer as perguntas. Bom dia, dona Maria. Sobre esse ajuste aí no consumo da senhora, a senhora fala bem aqui próximo ao microfone, por gentileza. Sobre esse ajuste que a senhora consta aí nos autos aí que a senhora narra, ele foi feito na presença da senhora ou a SEMAR foi lá unilateralmente e fez esse ajuste? Como é que procedeu? Ele foi lá e aí eu não estava nem lá na hora, o meu menino estava lá. Aí ele chegou lá e ele falou que tinha 3 talão, eu estava pagando só a taxa e tinha os talões, os consumos, estava tudo acumulado. Eu digo, acumulado assim? Sim, como? Porque eu estou pagando, vocês jogam os papéis. Não, é porque aqui tem um negócio aqui, na caixa aqui, que você tem que abrir, que é para o contador enxergar o número. Eu digo, não, senhor, isso aí eu não tenho nada a ver com isso aí. Ele estava com dificuldade de fazer a leitura do consumo? Mas aí o contador disse para mim, disse a história deles. Porque toda vez que eu venho fazer a leitura, eu tiro a tampa e faço a leitura. Isso foi o próprio contador lá, o rapaz contador que é responsável pela medição da energia. Mais uma pergunta. Tinha quanto tempo que a senhora tinha sofrido essa avaria lá no padrão e foi substituído pela SEMAR, e desses fatos aqui do processo? De quanto tempo que eles botaram o padrão novo? Padrão. E já estava com mais de 1 ano e pouco. O tempo é pequeno, não dava para estragar. E foi eles mesmos que instalaram esse padrão? Foi ele mesmo que instalaram. E a tampa lá, foi substituída lá, o que estava obstruindo a leitura do... A tampa... Que a senhora está falando que estava... Eles chegaram e olharam lá, eles disseram assim, a senhora, aqui tem você tem que cortar essa rodinha bem aqui, que é para eles enxergar a leitura. E eu digo, senhor, eu não tenho como fazer isso aí, porque eu não sou empregado de energia, não. Entendi. Eu não sou empregado, eu sou empregado de pagar o talão, mas isso aí, de fazer isso aí, é lá para fora, é vocês. Entendi, perfeitamente. Não é comigo, não. Você mais pergunta, doutor? Tá. Só um esclarecimento. A sua energia está cortada atualmente ou não? Está cortada, tem mais de mês que está cortada. Eu no escuro, tem todo dia no escuro, sem... Tá certo. Doutor, queria fazer, vocês queriam lá fazer alguma sofrendo pergunta? No escuro. Tem mais de mês, já está fazendo quase 2 meses. Essa colocação que ela fez no início aí, eu até interrompi ela, assim, para não alongar. Mas foi interessante ela consignar, entendeu? Eu sou até advogado do outro caso. É porque foi derrubado e tudo mais o poste dela, porque tem esses caminhões muito altos aí, né, que circulam na cidade. E tá bem recente isso aí. E quem repôs lá o padrão é a SEMAR. Aí como é que ela pode, num prazo tão curto, assim, já alegar o defeito, dizendo que o medidor não está medindo corretamente, enfim, sem que tá tão recente a instalação do padrão, né? É isso que eu queria. Por isso que ela foi até interessante ela relatar esse do outro processo. Tá certo, pode encerrar a gravação. Ah, estava gravando.